Durante muito tempo eu fiquei preocupado com a alienação de parte dos brasileiros. Então, durante muito tempo eu pedi a Deus que iluminasse esses brasileiros que estão aí iludidos com o fenômeno Bolsonaro, mas agora eu dou graças a Deus dos eleitores do Bolsonaro serem pessoas fanáticas a ponto de ignorarem tudo que aparece a respeito do Bolsonaro. Por quê? Até que enfim chegou a carta final, a cartada final do PSDB. Era o que eu esperava. Existe aí agora uma tentativa do PSDB de desconstruir o Bolsonaro. É muito importante lembrar que a desconstrução do Bolsonaro vinda do PT só é interessante no segundo turno. Desconstruir o Bolsonaro no primeiro turno, obviamente, é interessante para o Alckmin, para que o Alckmin nem chegue, para que o Bolsonaro nem chegue ao segundo turno. De um lado, a gente tem que agradecer, porque os eleitores do Bolsonaro são pessoas tão fanáticas que eles não vão estar nem aí se o Bolsonaro bateu na mulher, se o Bolsonaro recebia 100 mil reais por mês, obviamente aí de dinheiro de propina, se não é o dinheiro do salário dele, ela está acusando ele de receber dinheiro de propina. Eu quero ver ele virar para ela e falar, me chama de corrupto, porra, nessa hora, né? E também, os eleitores do Bolsonaro não se preocupam se ele batia na mulher, se ele recebia caixa 2, não interessa. O negócio é que Bolsonaro virou um personagem e aquele personagem, ele está, para os eleitores dele, ele está acima de tudo. Porque os eleitores dele, Léo, não estão procurando caráter, não estão procurando possibilidade de futuro econômico. Os eleitores dele estão simplesmente naquele oba-oba porque acham que precisam oprimir. E outra coisa, essas informações não vão chegar ao eleitorado do Bolsonaro. A parte boa é o seguinte, essas informações vão chegar nos indecisos. Isso é muito bom, porque no segundo turno, isso vai contar para o Haddad vencer o Bolsonaro com boa folga. Ou seja, essas informações vão chegar nos indecisos, nos brancos e nos nulos. Mas no eleitorado do Bolsonaro isso não vai fazer muita diferença. Claro que tem pessoas de boa fé apontando votos para o Bolsonaro porque não conhecem o Bolsonaro. Se essas pessoas começarem a ver a verdadeira face do Bolsonaro, ele vai, obviamente, cair um pouco e vai chegar naquilo que eu imagino que vai ser o Bolsonaro nas urnas, 20%, 22%. Eu acho que é a estagnação do sentimento de ódio dentro do Brasil é 20%, meu palpite. Mas qual que é o grande problema? O grande problema, Léo, é que já está bem claro que o Bolsonaro não vence o Haddad no segundo turno. A minha opinião é aquela que eu tenho desde o início dos meus vídeos, que Bolsonaro é nada mais, nada menos que um massa de manobra do Aécio, e o Aécio hoje chama Alckmin. O que significa que, na reta final, o nosso sonho de ter uma chapa ampla de esquerda pode não acontecer, mas pode ser que o Bolsonaro renuncie à candidatura dele para apoiar o Alckmin. Isso porque o Bolsonaro tem um argumento muito forte, né? Ele vai, obviamente, humilhar o eleitorado dele, mas ele tem um argumento muito forte. Precisamos nos sacrificar para que o PT não chegue novamente ao poder. Então existe essa possibilidade. Por quê? Tecnicamente falando, se ele perde tudo, vai perder a boquinha, vai ficar fora do governo por 4 anos. Se ele renuncia a favor do Alckmin, ele tem a chance de participar do governo Alckmin, ele tem a chance de ter a ideologia dele na presidência. Então, para dar um respiro a mais para o golpe, pode ser que o Bolsonaro renuncie. Agora, a gente precisa ver qual que vai ser a dose, né? O que vai contar mais? O amor do eleitor do Bolsonaro, a vontade desse eleitorado que segurou o Bolsonaro por tanto tempo, de ter o nome Bolsonaro nas urnas e votar lá para eleger o Bolsonaro, ou a estratégiazinha do PSDB, que provavelmente já deve estar fazendo pressão no Bolsonaro, porque pressão indireta eles já fazem, né? Porque vote no Alckmin, o único que consegue vencer o PT no segundo turno, mas existe aí uma dúvida, porque ele não vai poder tirar o nome dele das urnas. A pergunta que eu faço é, se ele pedir para os eleitores dele votarem no Alckmin, não duvide que isso aconteça, será que os eleitores dele vão votar? Ou seja, estão perdidos, estão completamente perdidos.